O Hora H conversa a partir de agora com o ex-senador da República, ex-governador do Estado, ex-prefeito de Campina Grande, Cássio Cunha Lima, do PSDB. Senador, muito obrigado por aceitar o convite do Hora H. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, o Alisson Heron. Minha saudação aos telespectadores e também aos ouvintes das 19 emissoras de rádio que transmitem o Hora H. É um prazer estar aqui com vocês. Senador, vou começar um pouco falando de Cássio Cunha Lima. O senhor está há quase 2 anos recluso em Brasília, não está ativamente na política. Em 2018, o senhor foi derrotado numa disputa acirrada pelo Senado Federal, não conseguiu a reeleição. O que é que mudou naquele Cássio de 2018 e qual Cássio que o senhor enxerga hoje? Depois de 32 anos de vida pública, eu tive que me reinventar, tomar uma decisão de caráter pessoal, aonde viver, aonde morar, para trabalhar, sustentar a mim e a minha família, decidi ficar em Brasília, onde não estou recluso de forma nenhuma. Tem outras pessoas que são reclusas, eu não, eu estou livre, durmo com a consciência tranquila, né? Tenho 32 anos de contribuição dada à Paraíba nos diversos mandatos que exerci e trabalho hoje na iniciativa privada, de forma honesta, como sempre fiz, vivendo um bom momento pessoal, graças a Deus, tendo sucesso no que faço atualmente, porque Deus é bom o tempo todo. Durante toda a minha trajetória pública, sempre recebi a solidariedade, o carinho do povo da Paraíba, exerci vários mandatos, hoje tenho essa atividade onde me encontro muito bem, realizado, feliz, com saúde, sobretudo, com as bênçãos de Deus, e livre, dormindo em paz, dormindo com a consciência tranquila e com a certeza de que perdi a eleição para uma quadrilha. As 2 eleições nas quais fui derrotado, a 2014 e 2018, hoje fica muito claro, pelas revelações da Operação Calvário, que eu não tinha como vencer aquelas eleições. E olhe que em 2014 eu ainda consegui ter a façanha de vencer no primeiro turno. Então, fui derrotado por uma quadrilha, uma verdadeira quadrilha que assaltou o povo brasileiro, o povo paraibano, que decepcionou a nossa gente, porque a perplexidade da Paraíba em relação às revelações que foram feitas recentemente em torno do presidiário, o Ricardo Coutinho, são estarrecedoras e tem muito mais coisas ainda para ser reveladas, sobretudo no campo da educação, cuja investigação está com o Ministério Público Federal, e também das obras públicas, e reconhecendo que o atual governador é partícipe de tudo isso, porque venhamos e convenhamos, Ricardo Coutinho não teria ficado no governo como ficou para ajudar na eleição de João Azevedo se João não fosse partícipe de tudo isso. Ele não só participava, como foi o grande beneficiário do esquema de corrupção, porque ganhou um mandato de governador que dificilmente ele conseguiria em outras circunstâncias. E chama a atenção, para concluir, né, o quanto esse rompimento dos dois é um rompimento falso, é um rompimento fake, é um rompimento que só interessa a defesa de ambos, que os secretários que foram afastados do governo não foram pelo governador João Azevedo, foram pelo GAECO, pelo Ministério Público. Eu tenho esse tempo todo de mandato, nunca vi na minha vida que alguém eleito mantivesse 100% do secretário do seu antecessor, como fez João Azevedo. Dilma teve uma influência enorme na eleição com o apoio do presidente Lula, a ex-presidente Dilma. A própria Dilma mudou a boa parte do ministério. Quando eu sucedi o meu próprio pai na prefeitura de Campina Grande, e eu estava sucedendo o meu próprio pai, eu mudei secretários na prefeitura de Campina Grande logo da minha posse. O atual governador João Azevedo não mudou ninguém. Quem fez troca de secretário na Paraíba foi o GAECO. E quem o GAECO não mudou, hoje continua no governo. Então é a mesma turma, é a mesma patota, e a Paraíba precisa ficar muito atenta, muito alerta a isso, porque se tenta dar um clima de normalidade, né, de tranquilidade administrativa que não existe. Pela primeira vez na história do nosso Estado, tivemos busca e apreensão na Granja Santana, busca e apreensão no Palácio da Redenção, porque João Azevedo e Ricardo Coutinho são rigorosamente
politicamente falando, a mesma coisa. Simularam um rompimento porque interessa a defesa dos dois e porque é conveniente politicamente a ambos. Senador, eu ia chegar mais na frente na Operação Calvário, mas já que o senhor citou a operação que chegou a prender o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, na eleição no ano passado, na verdade, no final de 2019. Em 2010, o senhor pegou nos braços de Ricardo Coutinho, podemos dizer assim, num linguajar mais popular, apresentou Ricardo ao interior do estado, sendo um dos mais responsáveis por eleger ele, em 2010, contra o senador José Maranhão. O senhor se arrepende dessa aliança de 2010? Ah, sim, claro, depois de tudo que foi revelado, e o arrependimento foi rápido, porque já na eleição subsequente, em 2014, eu estava disputando contra Ricardo Coutinho, o derrotei no primeiro turno, as revelações da Operação Calvário hoje comprovam que eu não tinha como vencer aquela eleição em 2014, mesmo tendo vencido o primeiro turno, e não só eu, mas a Paraíba inteira hoje está decepcionada, é uma decepção profunda ver alguém que tinha uma postura moralista, que se apresentava como um homem de bem, como um homem honesto, que apontava o dedo na cara de todo mundo, ser revelado quando cai a máscara. A Paraíba descobre que por trás daquela máscara tem um bandido de alta periculosidade. A palavra parece ser dura, mas precisa ser dita, porque a verdade precisa ser dita. É um ladrão que assaltou mais de 130 milhões da saúde do povo paraibano, matando pessoas, trazendo desesperança, ceifando vidas. Senador, sobre essa Operação Isso Calvário... só Pode continuar, senador. na Operação Calvário, na Operação Calvário, sem falar no que está por vir na saúde, que está nas mãos do Ministério Público Federal, porque o dinheiro da educação, melhor dizendo, da educação, né, tem vínculos com o governo federal e, portanto, a competência da investigação é do Ministério Público Federal. O que se espera agora é que a justiça julgue, que a justiça possa punir. Ricardo Coutinho está solto porque é inocente? Não, claro que não. Até bem pouco tempo atrás esteve preso, estava com a tornozeleira eletrônica. Ele está solto hoje por conta da legislação brasileira, que permite esse tipo de impunidade. Mas se você chamar para o seu programa o Alisson Yaroncide, Ricardo Coutinho, para que ele seja entrevistado às 9h30 da noite, ele não vai poder sair de casa para fazer a entrevista, porque ele está com medidas cautelares. Então, alguém que é inocente não é impedido de sair de casa. Eu saio de casa, você sai de casa, entra na sua casa na hora que bem entender. Então, nós estamos chamando a atenção para isso, para que as pessoas não se iludam de que o que aconteceu passou. Não. Isso tem prosseguimento, se tenta trazer um clima de normalidade, fizeram um rompimento fake, um rompimento falso, um rompimento artificial, porque é conveniente a ambos. Mas Ricardo Coutinho chegou a deixar de disputar uma eleição para o Senado para tentar eleger João Azevedo como conseguiu, com toda essa estrutura de roubo, de corrupção, que precisa ser dito com clareza, com serenidade, com firmeza, para alertar os homens e as mulheres de bem da Paraíba que esse estado de coisas não pode permanecer, não pode continuar. Senador, o Ministério Público da Paraíba aponta que essas irregularidades cometidas por Ricardo Coutinho vêm acontecendo desde quando ele era prefeito de João Pessoa. O seu partido, PSDB, deu base para Ricardo por 4 anos, enquanto ele era governador na Assembleia Legislativa da Paraíba. Naquele momento, o PSDB já não notava dessas fraudes que Ricardo teria cometido, tanto na saúde quanto na educação? Ninguém notava, porque a imprensa não notava, Ministério Público não notava, o povo da Paraíba não notava, tanto é que está perplexo, surpreso, com razão. Eram atitudes criminosas, feitas purões, feitas às medidas. E foi graças ao trabalho competente do Ministério Público da Paraíba, da Polícia Federal, da Controladoria Geral, né, e agora com reforço do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, que se descobriu tudo isso. Então, a surpresa é generalizada, a perplexidade é total. Até bem pouco tempo atrás, a maioria dos paraibanos tinham no presidiário um homem de bem, tinha um homem sério, mas se revelou um bandido de alta periculosidade, um ladrão. É essa a expressão que parece dura, para não glamorizar com corrupção. Não, ladrão mesmo, é o português claro.
E falta ainda, repito, insisto, as revelações que estão por vir da investigação do Ministério Público Federal da Educação. E quando essas revelações surgirem, a Paraíba vai ficar ainda mais esclarecida, porque a roubalheira na educação, sem falar nas obras públicas. Mas tudo isso era feito às escondidas por uma organização criminosa, uma verdadeira quadrilha que se apoderou do Estado paraibano e praticou todo esse elenco de crimes. Senador, o senhor citou aí. Tudo isso só gravações, provas materiais, Senador, provas eu queria só pedir que testemunhais. se o senhor pudesse repetir Então, o que o senhor é disse há aquilo que eu pouco, disse. porque a internet falhou um Pô, não. pouco. Se o senhor pudesse repetir esse trecho final, que deu uma falha na internet. Já conseguimos restabelecer? O senhor pode repetir? Não, basicamente o que eu estou dizendo é que Ricardo não está solto por ser inocente. Ele não está solto por ser inocente. Tudo isso decorre do sistema legal e judiciário brasileiro. Mas se você chamar Ricardo Coutinho para uma entrevista às 9h30 da noite no seu programa, ele não poderá sair de casa para fazer essa entrevista, porque tem restrições. Então, ninguém inocente tem restrições da justiça, nem provado, porque tem a voz dele, tem provas materiais, tem provas testemunhais, tem colaborações feitas por ex-secretários, tem vídeos com entrega de dinheiro. E o que eu quero dizer é que o atual governador é, sim, partícipe e responsável por tudo isso também, e o grande beneficiário de todo esse esquema. A eleição de 2018, assim como a eleição de 2014, foi uma eleição maculada, viciada pelo dinheiro da corrupção. Não tem como disputar a eleição com essa estrutura. Então, parabéns ao Ministério Público da Paraíba, à Polícia Federal, por toda a investigação que ainda está em curso. E a expectativa desse processo é aqui. Senador, o senhor citou na sua fala o Tribunal de Contas do Estado. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, alguns conselheiros foram afastados da corte, dentre eles o ex-deputado Arthur Cunha Lima, que foi aliado seu político aqui no Estado. O senhor acredita que Arthur Cunha Lima também tem envolvimento nessas acusações do Ministério Público? Arthur tem que se defender, ele tem que dar sua defesa, assim como nominando, como todo mundo, ninguém está impune. Ou sua defesa não é sobre especificamente a Calvário, salvo engano, é outro procedimento investigativo, e ele vai ter que fazer sua defesa e trazer os seus esclarecimentos para esse processo, e eu torço muito para que tudo isso fique devidamente esclarecido. Senador Cássio, em 2018, o senhor fez uma aliança que teve na cabeça de chapa o irmão do atual prefeito de João Pessoa, Lucélio Cartacho. À época, o senhor foi derrotado, a gente já citou aqui no início da entrevista. O senhor acha que o PSDB errou naquele momento ao apoiar a candidatura de Lucélio, tendo potencialidade para lançar um candidato ao governo do Estado? Errou. O partido errou, sim. Errou porque nós tínhamos duas candidaturas preferenciais, que era do próprio prefeito Luciano e do prefeito Romero Rodrigues. Ambos resolveram ficar nas prefeituras de João Pessoa e Campina Grande, respectivamente. E, apesar de um segmento majoritário do partido defender o lançamento de uma candidatura própria, eu terminei avaliando mal e concordei com a aliança, que se mostrou um equívoco. Aliás, a vida nos ensina muito. Eu aprendi muito com os erros que cometi em 2014 e com os erros que foram cometidos em 2018. Hoje eu sou uma pessoa mais experimentada nesse sentido e a vida nos permite isso, né? Tirar lições daqueles equívocos que nós praticamos, dos erros que nós cometemos, e foi sim um erro. Já tem rumores, né, não está confirmado, que poderão estar todos juntos na eleição agora de prefeito de João Pessoa. Vamos aguardar se isso se confirma ou não.
Mas foi uma decisão errada, sim, me penitencio por isso, mas quem não erra? Errar é humano, né? Não fiz de forma deliberada, fiz procurando contribuir com atitudes de desprendimento, com atitudes que pudessem somar em determinadas circunstâncias, mas, repito, errar humano e cometi erro, sim, nessas decisões que foram tomadas. Em 2018, o senhor acha que em qual momento viu que iria perder a eleição? Olha, se você for acompanhar todas as pesquisas, todas elas, até a sexta-feira, na véspera da eleição, eu liderava todos os cenários. E aquilo não é uma coisa inventada. Eu não quero trazer aqui uma desculpa, né, de quem perdeu a eleição. Vou trazer uma análise verdadeira, que eu considero verdadeira. Não sou dono da verdade, claro, não quero me apresentar como tal. Mas a eleição de 2 votos para o Senado, ela tem um paradoxo, porque muitas vezes você é derrotado pelo seu próprio eleitor quando faz uma segunda escolha. Então, eu tinha um primeiro voto muito forte, praticamente toda a minha votação foi de primeiro voto, só que quem votou comigo votou também com outros candidatos, sobretudo com a senadora Daniela. Fez uma campanha competente, uma campanha muito eficaz. Não estou tirando os méritos da senadora Daniela, mas o fato da Daniela, né, ela foi beneficiar meu segundo voto, já que o meu primeiro voto era mais forte do que o primeiro voto dela. Então, eu entreguei praticamente 100% do meu segundo voto à Daniela. O primeiro voto dela era mais fraco, bem mais fraco do que o meu, e, portanto, eu não tive muita contribuição no segundo voto. E ela teve a capacidade de conseguir penetrar no segundo voto de outros candidatos, entre os quais o próprio senador veneziano, Roberto Paulino com destaque e o próprio Luiz Couto. Então, quando você tem uma eleição de 2 votos e alguém consegue penetrar no segundo voto de vários candidatos, como foi o caso da senadora Daniela, e essa regra, não estou fazendo nenhuma crítica a ela, né, para depois não ter, né, ruído. Eu estou fazendo uma análise do que eu acho que aconteceu na eleição. Isso aconteceu em vários estados do Brasil. Tanto é que na Argentina, por exemplo, o modelo argentino diz o seguinte: quando você tem eleição para 2 vagas no Senado, você vota em um senador e os 2 mais votados são os eleitos. Não quero fazer aqui futurologia, até porque não tenho capacidade para isso e pouca gente tem. Eu acho que ninguém tem fora Deus. Se fosse essa a regra, provavelmente eu conseguiria ter sido eleito. Se o eleitor votasse em um senador, 2 mais votados fossem os eleitos, como acontece na Argentina. É uma discussão que na reforma política pode ser feita, mas na eleição de 2 votos, quem tem posição clara, quem tem posição mais nítida, como eu sou posicionado, eu tenho posição, tenho clareza nas minhas ideias, termina sendo prejudicado por quem tem a capacidade, e aí não há nenhuma crítica, de penetrar no segundo voto de diversas candidaturas. Senador, o senhor citou as eleições deste ano. Aqui na Paraíba, a gente, desde o início da semana, passou a viver algo um pouco inusitado com o Partido Progressistas. Em João Pessoa, o partido está aliado com o governador João Azevedo. Em Campina Grande, está para ser anunciado o Lucas Ribeiro como candidato a vice de um aliado seu, Bruno Cunha Lima, do PSD. Como é que o senhor enxerga essa articulação política do Partido Progressistas? Olha, não me cabe fazer nenhum comentário à articulação política do Partido Progressista. Não posso, de forma nenhuma, me intrometer na seara alheia. Em Campina Grande, o nome de Lucas Ribeiro está posto, sim. O prefeito Romero, que comanda essa sucessão, vai com certeza ouvir os partidos aliados. O pré-candidato Bruno também escutará os partidos aliados, os vereadores. O nome de Lucas está posto. É um nome que tem muita chance de ser indicado vice. Eu não estou acompanhando de perto essas negociações, não tenho, né, sequer tempo para outras atribuições da minha parte, e essa decisão será tomada em Campina Grande junto com o conjunto de forças aliadas. Senador, sobre Campina Grande, o senhor pretende participar mais ativamente desse pleito? O senhor chegou a ter seu nome lembrado no início do ano como um pré-candidato a prefeito, mas acabou-se na escolha de Bruno Cunha Lima.
quem tem que protagonizar a eleição são os candidatos. Eu não sou candidato a prefeito, nem sou candidato a vereador. Aliás, teria muita honra de ser vereador por Campina Grande ou por qualquer cidade da Paraíba. Eu acho que o mandato, todos eles são relevantes, são importantes. Agora, o protagonismo da eleição é para os candidatos. Eu tive meu nome lembrado, liderei todas as pesquisas onde meu nome era sondado, tinha manifestação de apoio pública do prefeito Romero, a quem quero agradecer por isso. O próprio Bruno Tovar Corrêa Lima, Tovar teve um gesto de muita grandeza, inclusive no desfecho da escolha de Bruno, porque teve uma atitude de desprendimento, um gesto de muita maturidade. Aqui o meu aplauso e meu reconhecimento público ao deputado Tovar Corrêa Lima. Então, todos eles, vereadores, o povo de Campina, de forma majoritária, viam um potencial na minha candidatura. Mas eu não sou um carreirista, eu não sou um alucinado por poder. Eu compreendo a política como um espaço de serviço, serviço aos mais pobres, aos que mais precisam, como eu sempre fiz, de forma dedicada, de maneira honesta, de forma muito aplicada, oferecendo o meu melhor. Né? Hoje vejo todos os meus detratores começando a pagar pelos seus crimes. A Paraíba começa a ver a verdade surgindo, né, por todo o dano de imagem que sofri ao longo de todos esses anos. E estou aqui, dormindo com a minha consciência em paz, não respondo a um processo. A minha cassação a Paraíba toda conhece. Vou continuar dizendo da injustiça da decisão completamente equivocada da justiça, e não foi por corrupção, não foi por roubalheira, longe disso. O fato é que, quando me atacam por fake news, por coisas que não existem. E não sou um carreirista, não sou um carreirista. Acredito na política como um espaço de servir. Sem falsa modéstia, fiz um bom mandato no Senado, onde a Paraíba tinha uma voz que era ouvida pelo Brasil, lutando pelo nosso povo, pela nossa gente, trazendo obras, fazendo realizações, representando segmentos importantes da sociedade. Né? Fiz coisas importantíssimas para os agentes comunitários de saúde, para os agentes penitenciários, para médicos, para engenheiros, para agricultores, para pescadores, para os comerciantes, para a indústria do Estado. Ou seja, meu mandato teve uma amplitude muito ampla, uma amplitude ampla é um pleonasmo, perdão, né? Mas teve um alcance muito importante. Mas, fruto de uma eleição viciada, uma eleição comprometida, eu perdi. Tá? E perdeu. Cabe à justiça agora, no seu ritmo, e eu espero que esse ritmo seja acelerado, julgar a licitude da eleição passada. Estou vivendo um novo momento da minha vida, como eu disse, muito agradecido a Deus por esse bom momento da minha vida. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Quando fecha uma porta, abre a outra. Trabalho, durmo com a consciência tranquila, trabalho digna e honestamente. E aí não vou estar me intrometendo nas eleições municipais, a não ser chamado. Se for chamado, vou contribuindo tudo. Quem sabe eu posso, dependendo de como as coisas estiverem, né, na política do Brasil, na política da Paraíba, me apresentar novamente como candidato. É uma decisão que não está tomada. Né? Eu vou deixar essa decisão mais para frente. Admito disputar ainda uma eleição? Admito. Acho que é possível que isso volte a acontecer na minha vida, desde que eu encontre espaço, né, junto ao povo da sociedade, de entender que o meu mandato pode representar um segmento da população da Paraíba, pode representar o povo paraibano, seja nesta ou naquela função. Aí deixar um pouco o futuro falar, vamos deixar o tempo falar, mas não disputar a prefeitura de Campina Grande, o que para mim seria uma honra. Posso dizer que prova de forma muito clara que eu não sou um carreirista, não sou um alucinado por poder, que não vive sem poder. Cada tempo, né, tem sua hora, cada coisa tem o seu momento, e estou vivendo um novo momento da minha vida, graças a Deus, em paz, sossegado, trabalhando, repito, de forma honesta, de forma digna, como sempre fiz. Senador, a gente já está caminhando para a nossa reta final por causa do tempo, e vou voltar àquela pergunta inicial. Quando eu falava desse período que o senhor passou um pouco afastado publicamente da política. Nesses 2 anos, não houve aqui na Paraíba
não sei se o senhor pode acompanhar, uma liderança efetiva de oposição ao governador João Azevedo. O prefeito Luciano Cartacho não tomou para si esse papel, o prefeito Romero Rodrigues também não se empenhou tanto. Na Assembleia não houve uma voz mais ativa de combate a João, tanto que ele tem maioria ampla lá na Casa de Deputados Pessoa. O senhor não acha que a oposição errou nesses 2 anos de ficar um pouco calada, deixando que João pudesse governar de forma tranquila? Olha, achar que um governo que teve busca e apreensão na Granja, no Palácio, está governando de forma tranquila, eu acho que é um engano. Estou Né? falando As politicamente, aparências senador. enganam. Isso é o que o governo tenta aparentar. O governo faz um esforço enorme para aparentar uma normalidade que, de fato, não existe. Tem investigações que estão sendo feitas no STJ com delações, com depoimentos, basta ver os delatores, onde se diz claramente que o governador João Azevedo participou de forma direta de todo esse esquema, de todas as atitudes adotadas pela quadrilha. E aí, convenientemente, se tenta abafar isso, se tenta esquecer. Eu estou falando hoje sem mandato, eu não tenho mandato, mas a minha voz é de um cidadão indignado, um cidadão que não concorda com nada disso, que tem as mãos limpas, eu posso dizer, me aponta um dedo, me acusa, mas eu não tenho um processo, eu não respondo a uma ação penal, eu nunca tive em presídio, eu nunca usei tornozeleira eletrônica, eu sofro um embate político. E essa entrevista vai mais em torno de fake news, em torno de fatos onde não tem processo, não tem nada, não tem absolutamente nada, só a lenda urbana de determinados fatos. Então, eu estou cumprindo meu papel cidadão, que não tem mandato, mas que já exerceu mandato, de chamar a atenção dos homens e das mulheres de bem desse Estado. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Nós não podemos achar que roubar o que é do povo, na saúde, na educação, é normal. Vidas foram perdidas, vidas foram sacrificadas, ceifamos esperanças. E tudo isso está revelado de forma cabal. Não é uma suspeita, não é uma dúvida, é uma certeza, porque tem voz, tem prova material, tem depoimento testemunhal, tem colaboração premiada. Quem em sã consciência achar que tudo isso é uma invenção ou uma perseguição política, uma perseguição de setores da imprensa, como se costuma dizer, está querendo se auto-enganar. Quem quer se auto-enganar, paciência, é um direito de cada um se auto-enganar. Ou então tem um comprometimento político tamanho que lhe deixa preso a essa realidade e é obrigado a defender o indefensável. Né? É obrigado a defender o indefensável, porque as provas estão aí. E as provas são variadas, elas são múltiplas. Portanto, o que eu estou fazendo é a voz de alguém que tem indignação com o que está errado. E o roubo é algo que não pode ser tolerado, sobretudo do dinheiro público, sobretudo daquilo que tira dos mais pobres, tira dos mais sofridos. E é isso que eu estou fazendo depois de 2 anos de silêncio, nessa entrevista e em outras que já concedi e outras ainda que poderei conceder caso seja convidado para isso. Senador Cássio Cunha Lima, para a gente finalizar, em 1 minuto, qual é o Cássio que está por vir aqui em nosso estado? São acho que cada vez mais maduro, né? Devendo com vida mostra de 2 vezes que digo isso. Fui muito injustiçado. Eu nunca usei essa expressão. Estou usando pela primeira vez agora. Repetir novamente essa reta final. Qual o Cássio que está por vir aqui em nosso estado? É um homem mais maduro, sereno, em paz com sua consciência e consciente do seu papel nesse instante de apontar um caminho sempre melhor para o futuro da Paraíba. Eu aprendi com os meus erros, aprende-se com os erros, sofri muito com as injustiças que me foram praticadas e é a primeira vez que eu digo isso. Eu nunca disse isso, vou dizer pela primeira vez. Fui profundamente injustiçado, profundamente injustiçado. Tentaram destruir minha imagem pública, tentaram destruir a minha vida como homem, com todo um esquema de corrupção
né, que tentava me destruir, porque eu era um contraponto importante a toda essa quadrilha, dossiê, mecanismos vários de destruição de imagem nas redes sociais. Ainda hoje, continuo tentando fazer isso com fake news, com fatos que não correspondem à realidade. E vou combater o bom combate sempre, com ou sem mandato. Eu serei sempre uma voz da indignação, né, uma voz que amadureceu e aprende cada dia mais e que tem a tranquilidade de dormir em paz, tem a consciência tranquila, com os meus erros, porque sou um ser humano, mas com inúmeros acertos que pratiquei ao longo da minha trajetória pública, como agora estou na minha vida privada. Mas sempre, sempre, sempre oferecendo o melhor de mim, ajudando o povo verdadeiro, os mais pobres, os que mais precisam, ouvindo as pessoas, estando junto a elas, recebendo muito carinho. Eu sou muito grato, né, no meu coração, um lugar muito especial de uma gratidão eterna do que as retinas, né, dos meus olhos assistiram ao longo desses 32 anos, de abraços emocionados, de beijos calorosos, de manifestações de apreço e de confiança. Confiança de segmentos importantes do povo paraibano, né, da economia paraibana, dos trabalhadores paraibanos, dos homens, das mulheres, e, graças a Deus, honrei os mandatos que exerci. Todos eles com muita decência, com muita dignidade, o que me permite fazer essa entrevista, repito, com a consciência tranquila de quem pôde oferecer sua contribuição. Se eu vou ou não continuar contribuindo na vida pública, o futuro responderá. Eu posso contribuir também de outras formas. Qualquer que seja a minha trincheira de luta, eu vou estar sempre com um olhar voltado para a Paraíba, para a nossa gente, o nosso povo, mas por umas circunstâncias que não foi a escolhida, né, eu queria ter voltado ao Senado. Era o meu desejo. Tanto é que me candidatei à reeleição. Mas ninguém morre por isso, né? E ainda mais quando você é roubado, como eu fui em 2 eleições seguidas. Essa que é a verdade. Não tinha como ganhar a eleição em 2014. E olha que eu tive a fase do primeiro turno. Tocar a minha vida, me reinventar. Graças a Deus, repito, vivo um bom momento nesse aspecto pessoal, mas meu coração sempre muito atento ao que acontece na Paraíba. E o futuro dirá se vou ainda disputar uma eleição ou não, mas independente de ter ou não mandato, serei sempre uma voz para representar um segmento importante do nosso Estado. Eu tenho certeza que tudo aquilo que eu estou dizendo, né, nessa entrevista, já disse ao longo da entrevista, eu estou falando por milhares de pessoas, posso dizer por milhões de pessoas. Milhões de paraibanos, tenho certeza, nesse instante, estão se sentindo representados com a minha palavra, com o meu testemunho sobre esse momento triste da história do nosso Estado. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Eu que agradeço a você, a Heron, a todos os ouvintes das emissoras de rádio da Paraíba inteira que nos acompanham. Uma alegria poder participar do Hora H. O meu cordial boa noite a todos, o abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, paz e bem para todos. Muito obrigado.